Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, gramática. Esse vídeo será exibido nas escolas municipais Paulo Ferraz e Antônio Jesuim da Silva e é uma parceria entre as professoras Ivane Santos, e eu, a professora Soelma. Esse vídeo será exibido na turma de 6º ano A e 6º ano B. Vamos dar início falando sobre frase, oração e período. Então, o que é frase? É todo enunciado de sentido completo. Se tem sentido completo, nós classificamos como frase. Exemplo, se eu falasse silêncio, aqui tem sentido completo? Tem. Então, aqui nós temos uma frase, certo? Então, essas frases nós podemos classificar em frases nominais e frases verbais. Como é que eu vou diferenciar essas frases, esses tipos de frases? As frases nominais, elas não contêm verbo, não é isso? Nessa frase nominal, como o próprio nome diz, nominal vem de quem? De nomes. Então, essa frase, ela é composta apenas por nomes. Ela não vai aparecer o verbo. Esse exemplo aqui, que eu coloquei aqui em cima, silêncio. Silêncio não é um verbo, não é isso? Então, aqui eu tenho uma frase nominal. Vejamos aqui outros exemplos, ó. Socorro, que frio, nova alta do dólar. Então, todas essas frases, elas são classificadas como sendo frases nominais. Por quê? Porque são frases compostas apenas por nomes, não aparecem o verbo. Já as frases verbais, elas contêm o verbo, ou seja, ela vai ter que aparecer o verbo nessa oração, nessa frase. Exemplo aqui, ó, o dólar aumentou novamente. Então, quem é o verbo? Aumentou, do verbo aumentar. Então, aqui eu tenho uma frase verbal porque apareceu um verbo. No segundo exemplo, ó, Marcos estuda muito português. Então, quem é o verbo dessa frase? O verbo estuda, do verbo estudar, não é isso? Se aparecer um verbo na frase, eu tenho uma frase verbal. Então, a oração. A oração, o enunciado é organizado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Cada verbo corresponde a uma oração, certo? Então, nós temos, só voltando novamente, nós temos dois tipos de frases, as frases nominais e as frases verbais. As frases nominais é formada apenas por nomes, as frases verbais aparece um verbo na oração, né? E aqui nós temos o quê? A oração, que essa oração é organizada em torno do verbo. Ou seja, quando tem uma frase verbal, nós temos uma oração. Vejamos aqui dois exemplos, ó. O empate favoreceu os donos da casa. Então, quem é o verbo aqui na oração, nessa frase? Ó, favoreceu, do verbo favorecer. Então, aqui eu tenho uma oração, certo? Eu tenho uma oração, eu tenho uma frase verbal. Os cientistas estão realizando pesquisas sobre vírus. Quem é a locução verbal? Observe, ó, estão realizando. Então, quando aparecer dois verbos sendo um auxiliar e um principal, nós temos uma locução verbal formada por dois verbos, só que esses dois verbos vai corresponder apenas o valor de um. Então, aqui nós temos uma locução verbal e corresponde apenas a um verbo. Então, aqui nós temos uma frase verbal, ou seja, nós temos uma oração. E, por último, nós temos o período. Que o período são frases organizadas em oração ou em orações. Nós temos dois tipos de período. Nós temos o período simples e nós temos o período composto. Período simples contém uma única oração, ou seja, um único verbo, né? Exemplo, ó, não dormi durante a noite. Quem é o verbo dessa oração? Dormir. Então, se apareceu apenas um verbo, eu tenho um período simples ou oração absoluta. Quando eu digo as crianças estão brincando na calçada, observem que apareceram dois verbos aqui, só que esses dois verbos aqui estão formando o quê? Uma locução verbal. Observem que aqui é um verbo auxiliar e um verbo principal, formando essa locução verbal. Então, aqui corresponde apenas um verbo, portanto, nessa frase nós temos um período simples.
Já o período composto, ele contém mais de uma oração, 2 ou mais verbos. Vejamos aqui, ó. Vim é um verbo, vi é outro verbo, venci é um outro verbo. Observem que aqui nós temos 3 verbos. Se nós temos 3 verbos, nós temos o quê? Um período composto formado por 3 orações. Ó, no outro exemplo, ele chorou quando soube que havia sido aprovado. Então, vamos observar quem são os verbos. Primeiro verbo, ó, chorou. Segundo verbo, soube. Terceiro verbo, havia sido. Então, aqui, havia sido, nós temos o quê? Uma locução verbal, certo? Então, aqui eu tenho um período composto formado por quantas orações? Formados por 3 orações, porque apareceram 2 verbos e uma locução verbal. Resumindo tudo o que eu falei. Frase, todo enunciado de sentido completo. Essa frase, ela pode ser verbal, né? Quando aparecer o verbo. Se é uma frase verbal, eu tenho uma oração. Para cada verbo, eu tenho um período. Se for apenas um verbo, eu tenho um período simples. Se for 2 ou mais verbos, eu tenho um período composto. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima aula.